Amém e amém. Eu reconheço, com toda a minha alma, que o meu Deus já está trabalhando incansavelmente para o meu bem, tecendo cada detalhe da minha história com fios de graça e misericórdia. Este louvor antecipado não é uma negação da realidade, mas sim a afirmação de uma realidade superior, onde o trono da graça governa sobre todas as coisas e onde a minha fé se torna a substância das coisas que ainda espero ver concretizadas diante de mim. Existe uma verdade poderosa e transformadora que eu preciso abraçar hoje para mudar a maneira como eu encaro cada desafio que surge no meu caminho. Quando eu escolho louvar a Deus antecipadamente, eu sinto uma mudança profunda no meu foco espiritual. Eu tiro a minha atenção dos problemas sufocantes, da dor que aperta o peito e da frustração que tantas vezes tenta me paralisar. Ao erguer a minha voz em gratidão, eu deixo de olhar para as coisas que tentam me sobrecarregar e coloco o meu olhar fixo em Jesus Cristo, aquele que é infinitamente maior do que qualquer luta que eu possa enfrentar. Este ato de louvor sincero não significa que eu estou ignorando as dificuldades ou fingindo que elas não existem, mas sim que eu estou reconhecendo que, por mais avassaladoras que as circunstâncias pareçam ser agora, Jesus continua sentado no trono e ele detém o controle absoluto de tudo. O seu poder é ilimitado, a sua graça é inesgotável e o seu amor supera qualquer obstáculo que se levante contra a minha vida. É nesta beleza do louvor antecipado que eu encontro o descanso para a minha alma, sabendo que a soberania de Deus é o escudo que me protege e a força que me sustenta enquanto eu caminho em direção ao meu milagre. Ao louvar a Deus em meio às minhas lutas mais intensas, eu estou enviando uma mensagem clara aos desafios que se apresentam diante de mim. Eu estou dizendo com autoridade que eles não possuem o poder de roubar a minha alegria ou o meu louvor. Eu admito que a situação pode ser extremamente desconfortável e que a dor pode ser profunda, fazendo com que eu me sinta muitas vezes sobrecarregado pelas circunstâncias difíceis da vida. No entanto, quando eu levanto os meus olhos para o alto e solto a minha voz em adoração, eu estou declarando de forma ousada que Jesus é maior do que a crise financeira, maior do que os conflitos familiares e maior do que qualquer traição que eu tenha sofrido. Eu digo ao Senhor que, mesmo que o meu carro quebre, que as minhas contas se acumulem ou que os meus relacionamentos pareçam estar desmoronando, a minha confiança permanece inabalável naquele que é fiel. O meu louvor declara que nenhuma dificuldade terrena é superior ao poder e à fidelidade do meu Deus. Ele é maior do que as conversas difíceis que eu preciso ter, maior do que o desemprego e maior do que a solidão que tenta me cercar. Eu escolho confiar que o Senhor é o meu provedor e o meu sustento, e que nada pode impedir o agir de suas mãos poderosas em meu favor. Há um poder sobrenatural e inexplicável em louvar a Deus antecipadamente, especialmente naqueles momentos em que o louvor parece ser a coisa mais difícil de se oferecer. Este é um ato de fé pura que me liberta instantaneamente do peso esmagador da preocupação e do medo que tenta dominar os meus pensamentos. Quando eu louvo, eu estou dizendo ao Pai que eu não tenho todas as respostas e que não sei como resolver os problemas que me cercam, mas que eu confio plenamente que Ele tem a solução perfeita e que já está agindo nos bastidores da minha vida. Como um seguidor de Cristo, eu sou chamado a louvar não apenas pelas bênçãos que eu já recebi ou por aquilo que eu espero ganhar, mas principalmente por quem Deus é em sua essência. Eu o louvo pelo seu sacrifício perfeito na cruz, pelo seu amor incondicional que é tão vasto e profundo que o levou a entregar o seu único filho para que eu pudesse ter vida eterna e comunhão com ele. Esse amor imensurável é motivo mais do que suficiente para eu o adorar com todo o meu ser, mesmo antes de ver as respostas às minhas orações. Hoje, eu me posiciono em fé, lembrando-me de que nada, absolutamente nada, é maior do que Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso que segura a minha vida com firmeza e que conhece cada uma das minhas dores e sofrimentos, estando pronto para me socorrer no momento oportuno. Eu me recordo agora da história inspiradora de Paulo e Silas, que por volta da meia-noite, nas profundezas de uma cela escura e fria, escolheram não se concentrar em suas feridas ou nas correntes que prendiam seus pés. Eles haviam sido espancados e humilhados, mas em vez de reclamarem ou se entregarem ao desespero, eles começaram a orar e a cantar hinos de louvor a Deus com tamanha fervor que os outros prisioneiros os ouviam com admiração. Naquele momento de sofrimento extremo, o louvor deles não foi condicionado ao conforto, mas à confiança absoluta no caráter de Deus. E de repente, enquanto as canções de adoração ecoavam pelas paredes da prisão, um terremoto violento abalou os alicerces daquele lugar,
fazendo com que todas as portas se abrissem e as correntes de todos os presos caíssem por terra. Não foram as queixas ou as dúvidas que moveram o coração de Deus, mas sim o louvor sacrificial que subiu como um incenso suave em meio à escuridão. Da mesma maneira, quando eu escolho louvar a Deus antecipadamente, eu o convido a entrar no cenário da minha vida com o seu poder libertador. O meu louvor tem a capacidade espiritual de abalar as estruturas das minhas lutas, quebrar as correntes da ansiedade e abrir portas que o mundo dizia estarem permanentemente fechadas. Eu creio que o Senhor está pronto para realizar o impossível enquanto eu me rendo em adoração diante de Sua Majestade. Querido Deus Todo-Poderoso, governante soberano do universo e criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Tu és infinitamente santo e divino em todos os Teus caminhos. Hoje, com um coração cheio de reverência, eu elevo a minha voz em adoração a Ti, Senhor, por tudo o que Tu já fizeste, pelo que estás realizando neste exato momento e por tudo o que ainda farás na minha história. Eu te agradeço antecipadamente pelos milagres que estão sendo gerados e pelas bênçãos que já estão a caminho da minha casa. Em concordância com cada irmão e irmã que ouve esta oração, eu digo, obrigado, Jesus, pela cura que estás trazendo para os nossos corpos e mentes. Nós cremos piamente que, por causa das tuas feridas no Calvário, nós fomos sarados física, emocional e espiritualmente. Nós nos sentimos completos em Ti e Te damos toda a glória pela obra maravilhosa que estás operando em nosso interior. Obrigado, Pai, por abrir portas de oportunidade que ninguém mais pode fechar e por derramar a Tua provisão divina através das janelas abertas do céu sobre as nossas vidas. Eu te louvo porque sei que o meu cálice transbordará de favor e de uma graça abundante que supera tudo o que eu poderia pedir, pensar ou imaginar. Tu és o meu Senhor e o meu Deus, e a minha alma se alegra na Tua presença constante. Senhor, eu te louvo antecipadamente pela restauração completa dos casamentos que estão em crise, pela cura dos relacionamentos que foram quebrados e pela paz que estás trazendo aos lares que hoje se encontram em desarmonia. Eu confio plenamente que o Senhor é poderoso para reconstruir tudo aquilo que o inimigo tentou destruir e para devolver a alegria aos corações que foram despedaçados pela dor e pela decepção. Tua palavra em Deuteronômio promete que o Senhor abrirá os céus, o seu depósito de bondade, para enviar chuva sobre a nossa terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Eu me aproprio desta promessa e te agradeço por ser o Deus que provê com abundância, transformando a carência em fartura e a dívida em prosperidade. Meus olhos naturais podem ver escassez, mas a minha fé enxerga o meu Jeová Jiré, o provedor de tudo. Meus olhos podem ver a doença, mas a minha fé foca em Ti como o grande médico. Meus olhos podem ver o perigo, mas eu encontro refúgio em Ti, meu escudo e minha fortaleza. Eu te louvo, Senhor, pela Tua grandeza incomparável e peço que Tu sejas sempre o centro dos meus desejos e o foco principal de todo o meu louvor. Jamais me esquecerei dos Teus benefícios. Tu perdoas as minhas iniquidades, redimes a minha vida da destruição e me coroas com amor e misericórdia inabaláveis. Eu sou fortalecido pela Tua paz e permaneço firme na expectativa de um mover poderoso da Tua mão. Em nome de Jesus, eu declaro que o milagre é real e que a vitória é nossa. Amém. Existe um instante sagrado na trajetória de todo aquele que caminha com Cristo, em que a vida nos coloca diante de uma encruzilhada espiritual profunda. É aquele momento em que a jornada deixa de ser sobre palavras externas e se torna uma declaração silenciosa e inabalável gravada no âmago do nosso ser. É o instante em que, em meio ao caos ou à calmaria, meu coração decide proclamar que mesmo que me custe tudo o que possuo, mesmo que os caminhos se tornem íngremes e solitários, eu escolherei seguir a Deus. Esta decisão não nasce de uma emoção passageira ou de um entusiasmo momentâneo, mas sim de uma convicção forjada no fogo das provações. É o compromisso de manter a minha palavra diante do Criador, de obedecer à sua voz suave e mansa, mesmo quando o mundo ao meu redor grita direções opostas. Eu compreendo que seguir a Cristo exige tudo de mim, exige a renúncia do meu ego e a entrega total da minha vontade. Às vezes, essa obediência significa permanecer firme e inabalável quando todos os outros decidem se afastar ou seguir o caminho mais fácil. Significa escolher a integridade quando a conveniência parece mais atraente e manter os olhos fixos na eternidade enquanto o presente tenta roubar a minha paz.
É um chamado para uma postura de fé que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade daquele que me chamou para as suas águas profundas. Desejo que cada fibra do meu ser esteja alinhada com esse propósito divino, reconhecendo que a verdadeira vida começa quando eu me perco totalmente na vontade do Pai. Por isso, eu me preparo para este tempo de oração com uma reverência renovada, sabendo que cada passo dado em obediência é um tijolo na construção de um destino eterno que nada neste mundo pode destruir. Muitas vezes, a verdadeira prova da nossa fé não ocorre nos momentos de júbilo, mas nos vales do silêncio e da incompreensão. Obedecer a Deus, em sua essência mais pura, pode significar a difícil tarefa de perdoar alguém que me feriu de forma profunda e injusta, mesmo quando as cicatrizes ainda latejam e a minha carne clama por uma retribuição ou por um fechamento que o mundo entende como justiça. Significa escolher o silêncio quando a minha natureza humana deseja desesperadamente se defender ou dar uma resposta à altura das acusações. É escolher a paz interior como um escudo sagrado, enquanto tudo dentro de mim sente o impulso de lutar e de entrar em batalhas que não me pertencem. Talvez o desafio mais hercúleo que enfrento seja o de confiar plenamente no Senhor quando o meu entendimento humano simplesmente não consegue processar o que Ele está permitindo ou fazendo. Pode ser que eu esteja vivendo esse exato momento agora, um período onde perseverei fielmente, mantive a minha integridade e orei com fervor, mas ainda assim me deparei com decepções amargas e atrasos que parecem intermináveis. Eu orei, eu esperei, eu chorei em segredo quando ninguém estava olhando, derramando as minhas angústias no altar da privacidade, trilhando o caminho da obediência em um silêncio que por vezes parece ensurdecedor. Fiz tudo o que sabia, segui cada instrução bíblica, e ainda assim a situação permanece inalterada, sem portas abertas ou sinais visíveis de mudança. No entanto, é precisamente nesse vácuo de respostas que a minha fé é refinada como ouro puro. É nesse silêncio de Deus que eu aprendo que a minha segurança não reside no que Ele faz, mas em quem Ele é. O peso pode parecer insuportável, mas eu sei que o meu Redentor vive e que o seu silêncio não é ausência, mas um convite para eu mergulhar ainda mais fundo na sua presença, onde as palavras já não são necessárias. É em momentos de absoluta exaustão emocional e espiritual, quando o peso da vida parece esmagar as minhas últimas forças, que o Senhor sussurra docemente ao meu espírito com uma autoridade que acalma as águas: fique de pé. Este comando não é um chamado para eu usar a minha própria força limitada ou a minha parca autoconfiança, mas sim um convite para eu me sustentar na verdade eterna de quem Ele é. Não é o momento de recuar, de se entregar ao desespero ou de abandonar a aragem do campo de batalha. Este é o momento crucial de me manter firme na fé, de me posicionar sobre a obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. Eu escolho agora permanecer sob o abrigo do sangue derramado, aquele sangue que não apenas comprou o meu perdão, mas que também garantiu a minha liberdade definitiva de toda a escravidão e medo do reino de Deus, coberto por uma graça que não mereço, mas que me é dada gratuitamente. Agora é a hora de abraçar as suas promessas como se fossem a minha própria respiração, recusando-me a ceder à pressão externa ou a me curvar diante do gigante do medo que tenta paralisar os meus passos. Eu decido permanecer inabalável, com os olhos fixos exclusivamente nele, o autor e consumador da minha fé. Mesmo que meus joelhos tremam sob o peso da responsabilidade ou da dor, eu escolho a retidão acima do compromisso mundano. Permaneço fiel à verdade das Escrituras, mesmo quando estou cercado por uma densa névoa de mentiras e confusões. Quando o mundo tenta me esfriar com sua indiferença e egoísmo, eu decido permanecer no amor e na adoração, pois sei que o louvor é uma arma de guerra poderosa que desbarata os planos do inimigo. Meu coração pode estar cansado, mas o meu espírito se renova ao lembrar que a minha firmeza não vem de um esforço mental, mas de estar profundamente enraizado no coração de Deus, onde encontro o sustento necessário para cada nova manhã. A Bíblia me recorda no Salmo 56 que quando o medo tenta me envolver, o meu refúgio seguro é a confiança no Senhor. Eu louvo a sua palavra e descanso na certeza de que, ao confiar em Deus, não tenho o que temer das ações de homens mortais. Essa estabilidade não é fruto de uma força de vontade humana, que é falível e volúvel, mas sim do enraizamento profundo no caráter divino. Eu entendo que as tempestades são inevitáveis e as noites podem ser longas e escuras, mas se as minhas raízes espirituais estiverem bebendo da fonte da palavra de Deus, eu jamais serei abalado. Se hoje eu me sinto sobrecarregado, exausto e no limite das minhas capacidades, eu me lembro de que não estou sozinho nesta jornada.
A espera pode ser uma das tarefas mais exaustivas para a alma humana, mas o Salmo 31 me convoca a ser forte e corajoso, pois eu espero no Senhor. Portanto, eu tomo a decisão de permanecer firme, mesmo quando o cansaço clama por desistência, mesmo quando me sinto invisível aos olhos do mundo e mesmo quando o inimigo sussurra mentiras dizendo que todo o meu esforço é inútil. Deus vê cada um dos meus atos de firmeza e Ele os honra com sua fidelidade. Ele não desviou o seu rosto de mim nem por um segundo. Ele não se esqueceu de uma única lágrima derramada ou de uma oração sussurrada na madrugada. O tempo dele permanece sendo perfeito em cada detalhe e os seus planos para a minha vida são repletos de bondade e esperança. Eu exalto o nome de Jesus sobre a minha existência agora mesmo, declarando a sua fidelidade antes mesmo de contemplar a resposta material. Eu ergo o estandarte da sua verdade e do seu amor incondicional sobre todas as minhas circunstâncias adversas. Eu reconheço que sou o seu representante nesta terra, carregando o seu Espírito Santo dentro de mim, e por isso me posiciono como um herdeiro do Rei. Resisto a todas as investidas do mal com a verdade inabalável das Escrituras e descanso na convicção de que o Espírito Santo é o meu consolador, o meu ajudador e a minha força constante. Ele me sustentará quando eu sentir que vou cair e guiará cada um dos meus passos com precisão divina. No silêncio da oração, sou revestido de poder e cercado pela misericórdia, encontrando a coragem necessária para permanecer de pé com o coração aberto e a alma ancorada na esperança eterna. Eu não fui esquecido e jamais serei abandonado, pois sou propriedade exclusiva do Senhor. Senhor Jesus, neste exato momento eu me coloco diante de Ti em total rendição e clamo, permaneça ao meu lado. Fica comigo agora que o meu coração se sente pesado e sobrecarregado pelas demandas deste mundo. Aproxima-te de mim quando eu sentir que as estruturas da minha vida parecem estar desmoronando ao meu redor. Eu reconheço com humildade que não tenho a menor capacidade de viver esta jornada sozinho. Já tentei, por vezes, me apoiar na minha própria inteligência e na minha força física, mas isso só me conduziu a um vazio existencial profundo e a uma exaustão desoladora. Tentei carregar fardos que nunca foram destinados aos meus ombros, pesos de preocupações e ansiedades que me deixaram sem fôlego. Eu preciso desesperadamente de Ti a cada batida do meu coração, a cada respiração que entra em meus pulmões. Preciso do conforto inexplicável do Espírito Santo e da doce companhia da Tua presença para caminhar comigo, sussurrando a Tua verdade eterna quando as mentiras barulhentas do mundo tentam me confundir. Espírito Santo, peço que caminhes comigo especialmente quando o horizonte parecer nublado e o caminho incerto. Guia-me com Tua luz quando eu perder o sentido de direção e fortalece-me quando o meu ânimo fraquejar. Conduza-me à plenitude da verdade, mesmo quando essa verdade confrontar o meu ego e for difícil de processar. Peço que sejas a calmaria no centro da minha tempestade pessoal e a mão firme que me segura quando os meus joelhos ameaçam ceder diante das pressões. Jesus, sem a Tua presença eu me sinto como um barco à deriva, perdido em um oceano de responsabilidades e ocupações que não preenchem a alma. Posso estar rodeado de pessoas e submerso em tarefas, mas sem Ti eu conheço a solidão que nenhum relacionamento humano consegue curar. Mas quando Tu estás por perto, a atmosfera muda, a esperança renasce e o medo se dissipa. Em Tua companhia, eu me sinto verdadeiramente seguro, visto em minhas fragilidades, conhecido em meus segredos e amparado por um amor que não falha. Tu me dás uma direção clara, um propósito que transcende o tempo e uma paz que guarda a minha mente em qualquer situação. Sei que és Tu quem me guia por caminhos de justiça e por isso descanso na Tua soberania. Pai Celestial, eu confesso a minha fragilidade diante da Tua imensidão. Sozinho, eu sou incapaz de me proteger das ciladas invisíveis do inimigo ou de curar as feridas antigas que ainda doem no meu interior. Não tenho em mim o poder de acalmar os ventos que rugem ao meu redor, mas ao Teu lado eu não preciso ter esse poder, pois Tu és o meu abrigo inexpugnável. Tu és o escudo que me protege e o alicerce firme sobre o qual construo a minha casa. Enquanto tudo neste mundo está em constante mudança e as areias da vida se movem, Tu permaneces imutável e fiel. Tu me levantas com Tua mão destra quando eu tropeço e me amparas com Teu braço forte quando o pavor tenta me dominar. Tu depositas em meu coração uma paz sobrenatural, mesmo quando tudo ao redor está tremendo. Tu firmas os meus pés em solo rochoso e seguro, para que eu não deslize nos terrenos escorregadios da dúvida.
Com a tua presença constante, não preciso caminhar sob a sombra do medo nem me torturar com as incertezas do futuro. Não permito que os erros do passado me assombrem, pois sei que em ti encontrei plena redenção. Em tua luz, não há escuridão que prevaleça, não há confusão que persista e não há batalha que possa derrotar aquele que está guardado em ti. Tu és o meu lar, Senhor, não apenas um refúgio temporário para as horas de crise, mas a minha morada eterna, o meu Salvador pessoal, o meu Rei soberano e o meu amigo mais íntimo. Eu me agarro com todas as minhas forças à promessa maravilhosa de que foste preparar um lugar para mim e que voltarás para me buscar, para que onde tu estiveres, eu possa estar também. Essa esperança me sustenta e me lembra de que as dores deste tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus, eu preciso de ti mais do que de qualquer tesouro terreno, mais do que da aprovação das pessoas ou do conforto material. Tu és o ar que eu respiro e a razão do meu existir. Tu não és apenas uma parte da minha vida, tu és a minha própria vida e sem ti nada faz sentido. Eu não consigo me salvar ou consertar as minhas falhas, mas tu, que me formaste desde o ventre materno, sabes exatamente como me curar e me restaurar por completo. Tu vês cada detalhe do meu ser e ainda assim escolhes me amar com um amor eterno. Tu és o meu Redentor, a minha força e a minha eterna canção de gratidão. Existem lutas em minha vida que ultrapassam em muito a minha capacidade de resistência humana. Enfrento batalhas espirituais, padrões geracionais que desejo romper e feridas que não busquei, mas que me foram impostas. Reconheço que não posso vencer esses gigantes com armas carnais ou estratégias meramente humanas. Mas tu, Senhor, és o Senhor dos exércitos, poderoso em batalha e invencível em glória. Tu és aquele que tem o poder de quebrar as correntes mais pesadas, de remover maldições e de abrir caminhos onde a lógica humana diz que é impossível passar. O que para mim parece uma montanha intransponível, para ti é apenas um grão de areia. Por isso, eu clamo com fervor, permanece comigo em cada segundo, em cada provação e em cada deserto que eu tiver que atravessar. Fica perto de mim quando eu estiver no vale da sombra da morte e carrega-me em teus braços quando eu me sentir fraco demais para dar o próximo passo. Segura a minha mão quando a saída parecer inexistente e quando o inimigo vier contra mim como uma inundação, ergue o teu estandarte de vitória sobre a minha vida. Quando as ondas dos problemas tentarem me submergir, sê a rocha alta na qual eu possa me firmar. Se eu tiver que atravessar o fogo das aflições, sê o quarto homem na fornalha, protegendo-me e impedindo que até mesmo o cheiro do fogo fique em minhas vestes. Quando as noites de choro se alongarem e a esperança parecer uma memória distante, por favor, Jesus, permanece comigo. Não permitas que o peso deste mundo esmague o meu espírito ou que o desespero silencie a minha voz de fé. Encha-me com uma perseverança divina quando o cansaço vier e lembra-me constantemente de que a tua força se manifesta de forma perfeita justamente na minha maior fraqueza. Que a minha fé cresça e floresça mesmo em solo árido e que a tua palavra ecoe mais alto do que qualquer mentira do adversário. Que a esperança reine soberana nos cantos do meu coração onde antes a tristeza tentava habitar. Eu me aproprio da tua promessa de que não me deixarias órfão, mas que voltarias para mim e estarias em mim. Obrigado, Jesus, porque nunca estou sozinho. Tu és o Deus que se aproxima, que não abandona e que permanece fiel ao lado dos seus filhos. Por isso, mesmo que eu me encontre em situações extremas, eu confiarei em ti de todo o meu coração. Elevo os meus olhos para os montes, sabendo que o meu socorro vem de ti. Eu creio que tu permaneces ao meu lado hoje e para sempre. Bendito seja o teu santo e poderoso nome, Rei Jesus. Em teu nome eu oro com fé e confiança. Amém. Antes de iniciarmos este momento sagrado de comunhão e entrega, convido você a silenciar o seu coração para meditarmos profundamente na palavra que sustenta a nossa fé. Em 1 Timóteo 1:15, encontramos uma afirmação que é ao mesmo tempo confrontadora e imensamente consoladora, onde a Escritura nos diz que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ao ler essas palavras, sinto um peso de humildade cair sobre mim, pois não se trata apenas de um texto antigo, mas do testemunho de um homem cuja vida foi virada do avesso pelo amor divino. Reflito sobre Paulo, o apóstolo que antes de ser o grande arauto do Evangelho, era Saulo, um perseguidor implacável daqueles que seguiam o caminho.
Ele não era apenas um espectador, mas alguém que respirava ameaças e morte. No entanto, o mesmo homem que um dia consentiu no apedrejamento de Estevão tornou-se a voz mais poderosa em defesa da cruz. Essa transformação radical me mostra que ninguém está longe demais do alcance de Deus. Paulo viajou por terras distantes, enfrentou naufrágios, açoites e prisões, pregando com uma ousadia que vinha de quem teve um encontro real com a luz. Ele falava a reis e governantes sem nunca recuar, curava doentes e expulsava demônios, sendo usado por Deus de tal forma que até lenços que tocavam sua pele levavam cura aos enfermos. É esse homem, cheio de unção e milagres, que olha para si mesmo e se declara o principal dos pecadores. Isso me faz entender que a verdadeira santidade não nasce do esquecimento do nosso passado, mas do reconhecimento constante da profundidade do abismo de onde o Senhor nos resgatou. Paulo nunca esqueceu quem era sem Cristo, e é essa memória que tornava a graça de Deus tão brilhante e necessária em sua vida diária. Muitas vezes, olhamos para as figuras bíblicas como se fossem heróis de mármore, perfeitos e inabaláveis, mas a verdade é que eles eram feitos de carne e osso, sujeitos às mesmas dores e tentações que nós enfrentamos hoje. Imagine Paulo e Silas em uma cela escura, com as costas em carne viva após um espancamento injusto, com os pés presos no tronco. Em vez de murmurações ou revolta contra Deus, eles elevaram suas vozes em hinos de louvor no meio da noite. A fé de Paulo não era baseada em circunstâncias favoráveis, mas em uma confiança absoluta na soberania divina. Quando a terra tremeu e as portas se abriram, as correntes não apenas caíram de suas mãos, mas revelaram que ele já era interiormente livre. No entanto, mesmo com tamanha autoridade espiritual, ele não se colocava em um pedestal de perfeição. Quando ele se autodenomina o chefe dos pecadores, ele está sendo brutalmente honesto sobre a sua natureza humana. Ele sabia que a batalha contra o pecado não terminou na estrada de Damasco, ela continuava em cada respiração, em cada escolha. Ele via o pecado não como algo que ele cometia ocasionalmente, mas como uma força que tentava constantemente roubar seu foco do Mestre. Essa honestidade de Paulo me traz um alívio imenso, pois percebo que o cristianismo não é um clube para pessoas que já se consertaram, mas um hospital para almas que reconhecem que precisam desesperadamente de cura todos os dias. A força da unção sobre ele não o tornava imune às lutas da carne, mas o tornava mais dependente da força de Deus. Quando vejo Paulo descrevendo sua própria luta, sinto que ele está segurando minha mão e dizendo que é normal sentir esse peso, desde que esse peso nos empurre para mais perto da cruz. Em um dos momentos mais sinceros e vulneráveis de toda a Bíblia, Paulo abre seu coração no livro de Romanos, capítulo 7, e descreve a guerra civil que acontece dentro de cada um de nós. Ele confessa que não entende suas próprias ações, pois o bem que ele deseja fazer, ele não consegue realizar, e o mal que ele detesta, esse ele acaba praticando. Eu olho para essa passagem e vejo o meu próprio reflexo. Quantas vezes eu já me senti exatamente assim? Eu acordo com a firme intenção de ser mais paciente, mais amoroso, mais focado nas coisas do alto, mas ao final do dia me vejo tropeçando nas mesmas palavras rudes, nos mesmos pensamentos egoístas e nas mesmas falhas de sempre. É uma frustração angustiante sentir que se quer voar, mas as asas parecem presas ao chão por uma natureza que insiste em nos puxar para baixo. Paulo nos mostra que a vida cristã é marcada por esse conflito constante entre o espírito e a carne. Saber o que é certo e ainda assim escolher o errado traz um peso de culpa que pode ser esmagador. Sentimos que já deveríamos ter avançado, que já deveríamos ser mestres na paciência e na pureza, mas nos encontramos novamente de joelhos pedindo as mesmas coisas. Essa transparência de Paulo é um presente, porque ela remove a máscara da religiosidade performática que tenta nos convencer de que todos ao nosso redor são santos perfeitos enquanto nós somos os únicos que falhamos. A luta que você sente hoje, esse cansaço de dizer que amanhã fará melhor para depois escorregar novamente, não é um sinal de que você foi abandonado por Deus. Pelo contrário, a própria existência desse conflito é a prova de que o Espírito Santo habita em você, pois um coração morto não luta. Se você sente o peso de suas escolhas e o desejo de mudar, é porque o seu coração ainda é terra fértil onde a graça pode operar milagres. Quero que você compreenda hoje que a luta não é sua exclusividade e que você não está caminhando sozinho nesta estrada de dificuldades. A vergonha muitas vezes tenta nos silenciar,
sussurrando que Deus está decepcionado conosco, que Ele se cansou de ouvir as nossas confissões repetitivas ou que o nosso pecado é grande demais para a sua misericórdia. Mas a verdade libertadora é que a graça não ignora a gravidade do pecado. Ela apenas torna o perdão infinitamente mais poderoso. Jesus Cristo não veio para os fortes que acham que podem se salvar sozinhos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os cansados, para os sobrecarregados, para os que estão presos em vícios, para os que carregam o estigma da vergonha e para os que se sentem insuficientes. Quando Paulo se chamou de o principal dos pecadores, ele estava, na verdade, ampliando a glória de Deus, dizendo ao mundo que se o Senhor pôde transformar alguém como ele pode transformar qualquer um. Portanto, não use suas falhas como desculpa para fugir da presença divina. Em vez de se esconder como Adão no jardim, corra para os braços do Pai. Ele já conhece cada detalhe da sua batalha, cada pensamento secreto e cada fraqueza oculta, e mesmo assim, Ele continua te chamando pelo nome. Não deixe que a culpa se torne uma barreira, pois em Romanos 8:1, a promessa é clara: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, no momento em que você se volta para Ele com um coração arrependido, o sangue de Jesus lava a sua história e te oferece uma página em branco. A batalha pode continuar, mas agora você não luta mais sozinho para alcançar a Deus. Você luta a partir da vitória que Ele já conquistou por você na cruz. Deus não está esperando que você se conserte para depois te amar. Ele te ama para que, através desse amor, você encontre forças para ser transformado. Gracioso e amado Senhor Jesus, entro na Tua presença agora com o coração aberto, despido de qualquer pretensão ou máscara. Tua palavra diz em 1 João que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Por isso, hoje eu não venho aqui para justificar os meus erros ou para minimizar as minhas falhas. Eu confesso abertamente que tenho ficado aquém do Teu padrão de santidade e amor. Confesso que muitas vezes deixei o orgulho guiar meus passos e permiti que palavras amargas saíssem da minha boca, ferindo aqueles que eu deveria amar. Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que escolhi o meu próprio caminho em vez do Teu, pelas atitudes que cultivai em segredo e pelas vezes em que entristeci o Teu Espírito Santo com pensamentos e ações que eu sabia serem errados. Eu me cansei de fingir que está tudo bem enquanto me afogava em culpa. Por isso, Jesus, eu te convido a entrar nos lugares mais profundos e trancados da minha alma. Leva a Tua luz para as áreas que tentei esconder por vergonha ou por dor. Lava-me com Teu sangue precioso e purifica-me de toda injustiça. Eu coloco aos Teus pés os fardos que tentei carregar sozinho, as mentiras em que acreditei sobre mim mesmo e as feridas que ainda insistem em sangrar. Eu não quero apenas um alívio temporário para a minha consciência, eu anseio por uma transformação profunda e duradoura. Arranca pela raiz todo o padrão de pecado que se enraizou em minha vida, toda tentação que parece ter um domínio sobre mim e toda corrente que eu ainda arrasto sem perceber. Quebra os ciclos de erro que tenha me mantido estagnado. Eu me rendo totalmente a Ti, pedindo que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza e que a Tua graça me sustente quando eu me sentir desfalecer. Espírito Santo de Deus, eu reconheço que sem a Tua ajuda eu nada posso fazer. Já tentei mudar por minhas próprias forças, fiz promessas baseadas na minha vontade e me vi fracassar repetidas vezes. Entendi que a santidade não é fruto do meu esforço humano, mas do Teu agir em mim. Por isso, eu imploro por Tua presença constante. Dá-me um coração novo, Senhor, um coração que seja sensível ao Teu sussurro e que bata em plena harmonia com o Teu. Transforma os meus desejos, para que eu passe a amar o que Tu amas e a rejeitar o que magoa o Teu coração. Eu preciso de uma mente renovada, capaz de levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Concede-me o dom do discernimento para que eu possa enxergar as armadilhas do inimigo disfarçadas de prazer passageiro. Ajuda-me a lembrar que o pecado é uma mentira que promete satisfação, mas entrega apenas vazio e dor. Ensina-me a andar em obediência por amor, e não por medo, fazendo da minha vida uma oferta contínua de gratidão a Ti. Que os meus olhos se desviem da vaidade e se fixem na beleza da Tua santidade. Senhor, quando a tentação me cercar, seja a minha saída e o meu refúgio seguro. Quando eu me sentir fraco, seja a rocha onde eu possa me firmar.
Eu não aceito mais viver em círculos, repetindo as mesmas confissões sem ver mudança. Eu quero caminhar na liberdade para a qual Cristo me libertou. Que a tua presença seja a maior alegria da minha vida, superando qualquer prazer que o mundo possa oferecer. Eu me comprometo a buscar a tua face diariamente, não apenas em busca de bênçãos, mas em busca de quem tu és. Transforma o meu ser de dentro para fora, para que as minhas palavras, os meus atos e o meu caráter reflitam a tua glória para todos ao meu redor. Senhor Deus, eu me aproprio da tua promessa em 2 Crônicas, onde dizes que se o teu povo se humilhar, orar e buscar a tua face, tu ouvirás dos céus e sararás a terra. Eu me humilho diante de ti hoje, reconhecendo que não tenho nada de que me gloriar, a não ser na tua infinita misericórdia. Eu busco a tua face desesperadamente, pois só em ti encontro a restauração que a minha alma tanto clama. Não quero apenas uma ficha limpa, Senhor, eu quero um coração puro e um espírito reto renovado dentro de mim. Realiza essa obra profunda, Deus, e muda até mesmo os meus apetites espirituais. Que a tua palavra seja o meu alimento e a oração o meu respirar. Eu creio que, pelo poder do teu espírito, eu sou mais do que vencedor e que a história de quem eu fui não define quem eu serei em ti. Agradeço porque a mesma graça que alcançou Paulo está me alcançando neste exato momento, trazendo cura para as minhas memórias e força para os meus passos futuros. Eu me rendo novamente, entregando não apenas as minhas falhas, mas cada sonho, cada plano e cada área da minha vida em tuas mãos. Eu confio que tu ainda estás trabalhando em mim e que não terminarás até que eu seja a imagem do teu Filho. Recebo a tua paz que excede todo o entendimento e que agora guarda o meu coração e a minha mente. Sinto o teu abraço acolhedor e a segurança de que estou perdoado e livre para recomeçar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por teu amor incondicional que me persegue e me resgata. Eu descanso na certeza de que a tua vitória é a minha vitória e que, a partir de hoje, caminharei em um novo nível de intimidade contigo. Oro com fé, gratidão e esperança, no poderoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus transbordem em sua vida, confirmando cada palavra desta oração em seu espírito. Creia, pois o Senhor está fazendo algo novo hoje. Amém e amém. Senhor, eu me coloco diante de ti nesta manhã, ou em qualquer momento em que minha alma busque por tua face, reconhecendo que a espera é um dos terrenos mais férteis e, ao mesmo tempo, mais desafiadores que o Senhor me convida a caminhar. Sei que existem inúmeras razões pelas quais o Senhor me pede para aguardar, e embora esse tempo possa parecer desconfortável, solitário e, em muitas ocasiões, doloroso ou confuso, eu escolho acreditar hoje que ele nunca é em vão. Tu és o Deus que nunca desperdiça um único momento da minha existência. Nem um segundo de demora, nem uma lágrima derramada no segredo do meu quarto, nem aquela saudade profunda de algo que ainda não se concretizou, nem as orações que, às vezes, parecem pairar no ar sem uma resposta imediata são ignoradas por ti. Percebo agora que, quando escolho esperar em ti com um coração transbordante de confiança, algo sobrenatural começa a acontecer. Quando decido permanecer firme na fé, em vez de me deixar arrastar pela correnteza da ansiedade que tenta me afogar, belas bênçãos começam a se revelar diante dos meus olhos espirituais. Algumas dessas dádivas eu consigo ver imediatamente, como a paz que invade meu peito, mas outras eu só reconhecerei muito tempo depois, quando olhar para trás e ver o rastro da tua fidelidade. Há coisas, meu Pai, que talvez eu só entenda completamente quando estiver diante da tua glória no céu, mas até lá, não me deixo enganar. O Senhor está agindo poderosamente enquanto eu espero. O Senhor está tecendo a tapeçaria da minha vida com fios de graça que eu ainda não consigo compreender totalmente, mas nos quais eu deposito toda a minha esperança. Mergulho agora nas palavras do Salmo 27, que servem como uma tábua de salvação para minha alma nesses períodos de pausa. Eu continuo confiante de que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Há um conforto inexplicável nessas palavras, pois elas me garantem que a tua bondade não é algo reservado apenas para a eternidade, mas é uma realidade para o aqui e o agora, nesta vida terrena, em meio às minhas lutas diárias. Mesmo quando o momento parece estar errado aos meus olhos humanos, mesmo quando meus planos mais elaborados dão errado e eu me vejo em um beco sem saída, eu escolho esperar no Senhor.
Ajuda-me a ser forte, a ter coragem e a manter meu olhar fixo em ti. Compreendo que a espera não se resume apenas a receber o que eu pedi em oração, não se trata apenas de alcançar um objetivo material ou ver um milagre financeiro ou sentimental acontecer. Trata-se, essencialmente, do que o Senhor está realizando dentro do meu coração enquanto eu aguardo. Esperar é um ato de rendição profunda, é o momento em que eu abro mão do controle que eu pensava ter, das minhas expectativas rígidas e das suposições sobre como as coisas deveriam ser. Eu confio que o Senhor não é apenas bom de forma genérica, mas que o Senhor é bom especificamente na minha história, cuidando de cada detalhe com um amor que eu não consigo medir. A rendição pode não ser fácil e muitas vezes parece uma batalha interna onde meu espírito quer se entregar, mas minha carne ainda tenta buscar as rédeas da situação. Eu digo com meus lábios que seja feita a tua vontade, enquanto meu coração humano às vezes sussurra perguntas sobre a tua promessa. Mas hoje eu decido silenciar essas dúvidas com a tua verdade. Eu aprendi que não devo desprezar a espera, pois o Senhor usa o silêncio para me ensinar lições que meu coração jamais conseguiria aprender na correria ensurdecedora do dia a dia. Talvez o Senhor esteja usando este tempo para construir algo inabalável dentro de mim, uma estrutura de caráter e fé que é muito mais profunda do que eu jamais imaginei precisar para o futuro que o Senhor preparou. Talvez o Senhor esteja me ensinando a confiar mais em Ti, não apenas quando as mãos estão cheias de bênçãos, mas também quando os ombros estão carregados de fardos. Sinto que o Senhor está permitindo que este período fortaleça minha fé de tal maneira que ela não dependa mais de um resultado positivo ou de uma porta aberta, mas sim da Tua própria pessoa, Jesus. O Senhor deseja que meu coração pare de tentar encaixar a Tua grandeza dentro dos meus planos limitados e que, em vez disso, eu possa dizer com total entrega que não seja a minha vontade, mas a Tua a prevalecer. Muitas vezes me perguntei por que é tão difícil esperar, porque não consigo simplesmente resolver as coisas com minhas próprias mãos ou porque o Senhor parece demorar tanto, mesmo quando eu oro com fervor, jejuo com lágrimas e imploro por Tua intervenção. No início da minha caminhada, eu lutava contra o Teu silêncio, achando que a intensidade da minha voz faria o Senhor agir mais rápido ou que a espera era um sinal de que algo estava errado comigo. Mas o Senhor, em Tua infinita misericórdia, me mostrou algo sagrado. Esperar em Ti é um convite para um relacionamento mais íntimo, não é um teste punitivo, mas uma atração suave para mais perto do Teu coração. A espera é essa pausa sagrada onde o céu toca a minha humanidade cansada e me ensina a depender não do que os meus olhos enxergam, mas de quem eu conheço. É uma declaração ousada e, ao mesmo tempo, humilde, que diz ao mundo e ao meu próprio ego que, embora eu ainda não veja a resposta, eu confio plenamente que o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não vou me precipitar, não vou tomar as rédeas da situação com minhas mãos trêmulas, mas esperarei por Ti porque acredito que o Senhor enxerga o quadro completo, enquanto eu vejo apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. Essa espera me molda, ela me humilha de uma forma santa, me libertando do orgulho de achar que sou o Senhor do meu destino e me lembrando que o controle pertence exclusivamente a Ti. Ela me ensina a ouvir a Tua voz mansa e delicada, a desacelerar meu ritmo frenético e a receber a Tua graça em vez de lutar por méritos próprios. Vejo Jesus, que esperou 30 anos antes de iniciar sua missão pública, sempre buscando o tempo perfeito do Pai, mesmo quando as multidões e as circunstâncias o pressionavam a agir. Talvez o que eu chamo de demora seja, na verdade, a Tua proteção. O Senhor não está retendo o que eu pedi por maldade, mas está preparando o meu coração para que eu possa receber a bênção sem que ela se torne um ídolo ou me afaste de Ti. Se o Senhor me desse o que pedi antes do tempo, isso poderia me distrair da minha verdadeira missão em vez de me aproximar do Teu propósito. Na espera, o Senhor purifica meus desejos, refina minhas motivações e fortalece meus músculos espirituais para que eu tenha estrutura para carregar o peso da glória que está por vir. Portanto, se eu me encontro agora neste período de espera, eu me recuso a acreditar nas mentiras do inimigo que sussurra que fui esquecido ou que estou sendo punido. Eu não sou invisível para Ti e não estou em um lugar de castigo. Eu estou sendo moldado pelas mãos do oleiro. Cada pressão, cada momento de silêncio, cada ajuste faz parte do Teu design amoroso e cheio de propósito. O Senhor está trabalhando mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo parece estático ao meu redor. Minhas raízes estão se aprofundando em Teu amor, minha fé está sendo testada e aprovada como ouro fino,
e meu caráter está sendo construído para refletir a tua luz. Relembro a promessa de Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Esta é a minha esperança. Esperar em Deus não me esgota, mas me renova de dentro para fora. Meu corpo pode sentir o cansaço da jornada, mas meu espírito é revigorado pela tua presença constante. Eu levanto meus olhos para os montes, mas sei que meu socorro vem de ti, o Criador dos céus e da terra. Eu fixo meu olhar em Jesus, o autor e consumador da minha fé, e confio em cada palavra que saiu da tua boca. Eu mantenho a esperança viva, pois o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu, no tempo que o Senhor determinou como perfeito. Eu aguardarei em adoração, eu aguardarei com expectativa alegre, com a serena confiança de que o Senhor nunca se atrasa e nunca é indiferente à minha dor. Querido Pai Celestial, se o Senhor me conduziu a este deserto de espera, eu aceito caminhar por ele, pois confio que não é um caminho sem saída. O Senhor nunca engana seus filhos e nunca nos leva a lugares onde a tua graça não possa nos sustentar. Se estou nesta pausa entre o que já vivi e o que ainda está por vir, escolho acreditar que é para o meu bem supremo e para a tua glória eterna. Ensina-me a confiar em ti mesmo quando a neblina esconde o horizonte e as portas permanecem trancadas. Que eu confie em ti não por entender o plano detalhado, mas por conhecer o caráter de quem detém o plano em suas mãos. Dá-me um espírito que não murmura, que não busca atalhos perigosos e que não entra em pânico quando o progresso parece invisível. Ensina-me a esperar com a paz de Jesus, com uma alma que repousa em tuas promessas inabaláveis. Que eu aprenda a esperar de mãos abertas, sem tentar agarrar nada com força excessiva, pronto para receber o que o Senhor escolher me dar. No momento em que o Senhor decidir que estou pronto, o Senhor está trabalhando nos bastidores da minha vida, em cada área que eu não consigo alcançar, e nada lhe é oculto. O Senhor não está ausente, o Senhor está mais perto do que eu imagino, trabalhando em cada detalhe para que tudo coopere para o meu bem, conforme a tua palavra. Se o Senhor está revelando em mim áreas que precisam de cura, como o orgulho, o medo do futuro ou a necessidade de controle, peço que continue tua obra transformadora até que eu seja um reflexo fiel do teu coração. Tua palavra em Miqueias 7, versículo 7, se torna o clamor do meu coração. Eu voltarei meus olhos para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, pois o meu Deus me ouvirá. Quando o mundo ao meu redor estiver em silêncio e eu me sentir tentado a desistir, lembra-me de que o Senhor me ouve com compaixão infinita. Dá-me uma fé serena que não se abala quando outros parecem avançar mais rápido, uma alma que não se perde em comparações ou competições vazias. Eu paro de medir minha vida pelo ritmo humano e começo a ancorá-la no teu propósito divino. Ajuda-me a não olhar para os lados, buscando validação ou sucesso rápido, mas a manter meus olhos fitos no que é sagrado e eterno. Silencia todos os pensamentos ansiosos que tentam roubar minha paz e substitui cada preocupação por um cântico de adoração. Eu não permitirei que a amargura crie raízes onde a fé deveria florescer, nem que o ressentimento roube a alegria que o Senhor já me concedeu. Eu confio na promessa de que nenhum daqueles que esperam em ti será envergonhado, pois o Senhor é o Deus que honra a confiança de seus filhos. Jesus, eu não vou tentar forçar portas que o Senhor fechou, nem inventar minhas próprias soluções baseadas no medo. Eu me rendo novamente a ti, coloco meus sonhos e expectativas em tuas mãos sábias e gentis, pois sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou penso. Obrigado por ser a minha paz na espera e a minha alegria na entrega. Vale a pena esperar por ti, hoje e para sempre, em teu santo nome eu oro. Amém. Ao longo do meu dia, percebo como sou movido por um desejo constante de segurança e proteção. Eu tranco as portas da minha casa ao anoitecer, verifico se as janelas estão bem fechadas e busco todas as formas possíveis de resguardar aqueles que amo. Vivemos em um mundo onde a incerteza caminha ao nosso lado e o risco parece espreitar em cada esquina, fazendo com que busquemos sistemas sofisticados, alarmes e até treinamentos de defesa pessoal para nos sentirmos minimamente seguros. No entanto, em momentos de silêncio, eu reconheço que, por mais que eu me esforce, o meu controle é limitado. Um pequeno lapso,
Um instante de distração ou uma circunstância imprevista podem derrubar todas as barreiras que construí com tanto empenho. Essa fragilidade humana muitas vezes traz uma inquietação ao meu coração, pois percebo que meus próprios esforços nunca serão suficientes para garantir uma segurança plena e absoluta. É nessa vulnerabilidade que compreendo a profundidade da minha dependência de algo muito maior, algo que está além do que minhas mãos podem alcançar ou meus olhos podem ver. Eu sinto a necessidade de um refúgio que não seja feito de tijolos e ferro, mas de graça e soberania, um abrigo onde minha alma possa finalmente descansar sem o medo constante do amanhã. Mas em meio a essa percepção de fragilidade, surge uma esperança que ilumina todo o meu ser. Existe uma boa notícia que transforma o meu medo em confiança absoluta. Quando eu decido, com toda a minha vontade, depositar minha vida e minha confiança nas mãos de Deus, eu recebo um tipo de proteção que o mundo jamais poderia oferecer. É o escudo divino, uma barreira espiritual que vai além de qualquer medida humana de segurança. O Senhor me prometeu, e eu guardo essa promessa como meu maior tesouro, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Seja o dano físico, sejam palavras carregadas de amargura que tentam ferir minha alma, ou até mesmo ações maliciosas planejadas nas sombras, nada disso terá sucesso em seu propósito maligno quando estou sob o seu cuidado. Essa proteção não é algo que eu conquistei por merecimento ou por minha própria força, mas é um presente gratuito e generoso que brota do poder ilimitado e da misericórdia profunda de Deus. É o reflexo do seu amor infinito por mim, lembrando-me constantemente de que a minha verdadeira segurança não repousa em minhas habilidades, mas na graça e no poder do Todo-Poderoso que governa o universo e cuida dos detalhes da minha existência. Compreender essa promessa não significa que eu imagino uma vida livre de qualquer adversidade ou que eu vá caminhar por este mundo sem enfrentar desafios. Pelo contrário, eu sei que enquanto eu estiver aqui, encontrarei provações, adversidades e momentos em que o caminho parecerá íngreme e cheio de obstáculos. A vida pode ser extremamente difícil e o mundo ao meu redor muitas vezes parece mergulhado no caos e na imprevisibilidade. No entanto, a beleza de confiar no Senhor reside no fato de que eu nunca enfrento essas tempestades sozinho. Eu estou cercado por uma proteção divina que me permite confrontar cada dificuldade com uma paz profunda, uma paz que desafia a lógica das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece desmoronar, eu encontro consolo na certeza de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele é o meu protetor supremo e eu sei, com toda a convicção, que nenhuma força inimiga pode resistir ao seu poder majestoso. Provérbios 18:10 me lembra que o nome do Senhor é uma torre forte, onde o justo corre e encontra total segurança. Essa imagem de uma fortaleza inabalável me traz calma, pois sei que ao buscar o abrigo de Deus, estou protegido das tormentas mais violentas que a vida possa lançar sobre mim. Eu olho para a história de Daniel na cova dos leões e vejo um testemunho vivo dessa proteção sobrenatural. Daniel, mesmo sabendo que sua vida estava em risco por causa de um decreto real, não permitiu que o medo alterasse sua comunhão com o Pai. Ele continuou a orar com fervor, 3 vezes ao dia, mantendo sua fé inabalável. Quando ele foi lançado naquela cova escura, cercado por animais famintos e ferozes, a proteção de Deus desceu sobre ele de forma milagrosa. As bocas dos leões foram seladas e Daniel saiu de lá sem um único arranhão. Esse evento não é apenas uma narrativa de um passado distante, mas um lembrete vívido de que o mesmo Deus que guardou Daniel é o Deus que me guarda hoje. A proteção dele é real, é presente e está disponível para mim agora mesmo. Eu posso confiar no seu cuidado divino, sabendo que seus olhos estão voltados para mim com zelo e amor. Assim como Daniel, eu escolho não me curvar diante das ameaças deste mundo, mas me prostrar diante do Rei que tem o poder de fechar a boca dos leões que tentam me devorar. Essa fé me sustenta e me dá a coragem necessária para caminhar com a cabeça erguida, sabendo que o meu defensor nunca dorme. Agora, meu amado Pai Celestial, eu me aproximo de ti com um coração cheio de gratidão e reverência. Eu reconheço que és tu quem vela por mim a cada instante, sendo o meu guardião fiel que nunca falha. Tua palavra no Salmo 68 diz que tu és o pai dos órfãos e o defensor das viúvas, aquele que acolhe os solitários e liberta os prisioneiros com cânticos de alegria. Em meio a tudo o que acontece ao meu redor, eu encontro minha força em ti e deposito toda a minha confiança no teu poder majestoso. Sei que não importa o que aconteça, estou perfeitamente seguro em tuas mãos.
Em Hebreus 12:2, sou instruído a fixar meus olhos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Por isso, Senhor, quando as tempestades da vida tentarem me cegar ou me distrair, ajuda-me a manter meu foco apenas em Ti. Que o Teu Espírito Santo me ensine a examinar continuamente meu coração para garantir que minha esperança permaneça firmada em Cristo, que é minha salvação. Eu te agradeço, Jesus, por tua bondade infinita e por teres levado meus pecados sobre ti naquela cruz. Tu me redimiste com teu sangue precioso e por isso sou eternamente grato, pois sem o teu sacrifício eu estaria perdido e sem direção. Todo o meu louvor pertence a ti, Rei Jesus. Senhor, eu me alegro porque sou salvo, santificado e redimido pelo sangue do Cordeiro. É em ti que deposito cada gota de esperança que existe em meu ser, pois tu és aquele que nunca me decepciona. Tu és o meu Pai Celestial, digno de toda a honra e de toda a glória que eu possa oferecer. Em Isaías 40:29, tu prometes que dás força ao cansado e aumentas o poder daquele que se sente fraco. Por isso, Pai, nos momentos em que minhas pernas fraquejarem e eu sentir que não consigo mais avançar, eu peço que renoves o meu vigor. Aumenta a minha força interior para que eu não me canse de fazer o bem, mas que eu possa enfrentar cada novo dia com uma confiança inabalável. Essa confiança não vem de mim, mas do conhecimento de que tu, Senhor Jesus, és infinitamente maior do que qualquer obstáculo ou inimigo que eu possa encontrar neste mundo. Tu és a minha fortaleza, o meu refúgio e o meu auxílio sempre presente nos momentos de tribulação. Quando a dúvida tentar sussurrar que eu não tenho o suficiente, eu me lembrarei de que o Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Tua presença preenche todos os vazios e supre todas as minhas necessidades conforme a tua vontade perfeita. Eu me agarro à tua verdade, ó Deus, lembrando que tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Se tu prometeste proteção, tu a cumprirás. Se tu prometeste estar comigo, eu sei que nunca estarei só. Tu és aquele que me conduz pelo vale da sombra da morte, e mesmo nos lugares mais escuros e sombrios, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me trazem um consolo que o mundo não conhece. Tu me ofereces uma paz que aquieta a alma mesmo quando o vento sopra forte lá fora. Tu és meu amigo mais chegado que um irmão, meu defensor e minha torre forte. Eu me sinto completamente seguro na tua presença e bendigo o teu santo nome por tua bondade amorosa que me alcança todos os dias. Protege-me hoje em todos os meus caminhos e cobre-me com a tua mão poderosa. Agradeço por ouvires a minha voz e por olhares para mim com favor e misericórdia. Que a tua graça e a tua paz estejam sempre comigo e com todos aqueles que buscam a tua face. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração encontrou lugar em seu coração, digite amém nos comentários e receba as bênçãos do Senhor sobre sua vida hoje. Que a proteção do Altíssimo seja o seu escudo agora e para sempre.